A passagem de hoje é de Gênesis, capítulo 27, versículos 41 a 46. Vamos ler juntos. E aborreceu Esaú a Jacó por causa daquela bênção, com que seu pai o tinha abençoado. E Esaú disse no seu coração: Chegar-se-ão os dias de luto de meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. E foram denunciadas a Rebeca estas palavras de Esaú, seu filho mais velho. E ela enviou, e chamou a Jacó, seu filho menor, e disse-lhe: Eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, propondo-se matar-te. Agora, pois, meu filho, ouve a minha voz. Levanta-te e acolhe-te a Labão, meu irmão, em Harã. E mora com ele alguns dias, até que passe o furor de teu irmão, até que se desvie de ti a ira de teu irmão, e se esqueça do que lhe fizeste. Então enviarei e te farei vir de lá. Por que seria eu desfilhada também de vós ambos num mesmo dia? E disse Rebeca a Isaque: Enfadada estou da minha vida, por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar mulher das filhas de Et, como estas são das filhas desta terra, para que me será a vida? No silêncio desta madrugada, há duas coisas que primeiro descubro nesta curta passagem. A primeira é a reflexão sobre por que o coração de Rebeca se inclinou mais para seu filho Jacó, e a outra é focar mais na personagem de Esaú. Conforme o versículo 46, parece que Rebeca realmente não gostava das duas esposas de Esaú, ou seja, suas noras. Parece que ela desgostava tanto das noras hititas na terra de Canaã que chegou a dizer: Estou desgostosa da vida. Assim, ela apresenta suas noras como o motivo para enviar Jacó embora, dizendo: Agora, a esposa do meu segundo filho deveria ao menos ser do meu agrado, não é? E como todos nós sabemos, Isaque envia Jacó, mas não o envia simplesmente, ele o envia com uma bênção. Ao olharmos para esta história, podemos pensar que Isaque também tinha os mesmos, ou talvez semelhantes, sentimentos sobre suas noras. Mas esta passagem, com a frase fonte de amargura que vimos no último domingo, mostra que tanto Isaque quanto Rebeca estavam pensando de uma forma que não era correta. No entanto, encontrei uma palavra mais digna de foco nesta passagem. E ela diz respeito a seu irmão Esaú. Na verdade, se considerarmos o momento em que Esaú e Jacó nasceram, não há muita diferença. Como irmãos gêmeos, poderíamos simplesmente chamá-los de irmãos, e embora um seja o mais velho e o outro o mais novo, a diferença de idade não é grande. Mas a passagem de hoje destaca claramente os termos filho mais velho e filho mais novo. Através desta ênfase em Esaú, como o irmão mais velho, e Jacó como o mais novo, comecei a pensar que poderia haver uma razão e passei a focar mais em Esaú. Na quietude desta madrugada, experimentaremos a raiva e a frustração de um homem chamado Esaú e, dentro disso, encontraremos a maravilhosa providência de Deus. A passagem não trata simplesmente do conflito entre irmãos e da raiva de Esaú, mas mostra o choque entre os planos humanos e a vontade de Deus. E dentro disso, pensei que poderia ser um momento para refletir sobre como cada uma de nossas vidas deve ser desenhada dia após dia, e para olhar para trás e planejar nossa jornada de fé. Quero que tentem imaginar a raiva que Esaú sentia por seu irmão Jacó. Ele, que era o primogênito desde o nascimento, que recebia o amor de seu pai em abundância, teve muitas coisas tiradas por seu irmão mais novo. E na passagem de hoje, estamos vendo-o ser completamente despojado da bênção que deveria receber de seu pai. Mas, como Esaú mencionou na passagem de ontem, ele diz: Não foi só desta vez. E vemos a parte em que ele diz: Meu irmão me enganou e tomou meu direito de primogenitura. Ele está furioso e diz que vai matá-lo. Mas Esaú não diz simplesmente que vai matá-lo. Ele acrescenta uma condição. É a parte em que ele diz: Os dias de luto por meu pai estão próximos, então matarei meu irmão Jacó. Ao olharmos para isso, quero que vejamos em Esaú, que parece de certa forma perfeito, um reflexo de nós mesmos,
que não podemos deixar de ser fracos diante da escolha de Deus. A razão pela qual Esaú não diz simplesmente: estou com raiva, então vou matar meu irmão, mas o prefacia com: os dias de luto por meu pai estão próximos, mostra um lado diferente de Esaú. Esaú não era uma pessoa que expressava sua raiva incondicionalmente só porque estava com raiva. Mesmo com raiva, ele era uma pessoa que sabia controlar sua fúria. A frase, os dias de luto por meu pai estão próximos, pode ser vista na nossa Bíblia em português como significando que o tempo está perto. Então não importa se eu o matar agora. Mas se você olhar atentamente o original e outras traduções, há uma sequência de tempo. Significa: depois que passar o tempo de luto por meu pai, matarei meu irmão. O que isso quer dizer? Significa: depois que meu pai morrer, e o período de luto por ele terminar, matarei meu irmão mais novo. Agora, Rebeca está mandando Jacó para longe, pensando que o irmão mais velho poderia matá-lo imediatamente, mas nas palavras de Esaú, há uma ordem. É para depois da morte de seu pai. Ele está dizendo que matará o irmão depois que o funeral do pai terminar. O que isso significa? Significa que, por mais bravo que esteja, ele não pode ser desrespeitoso com seu pai. Parece que Esaú mantinha claramente este pensamento em seu coração. Estou com muita raiva, e realmente quero matar meu irmão. Mas como posso, como irmão mais velho, matar meu irmão mais novo, enquanto nosso pai ainda está vivo? Quando vi essas palavras, comecei a me perguntar que tipo de pessoa Esaú realmente era, e comecei a examinar cuidadosamente as representações de Esaú na Bíblia, começando pelo incidente do direito de primogenitura. Nós tendemos a pensar em Esaú como uma pessoa imprudente. Podemos pensar que ele considerou seu direito de primogenitura levianamente e o vendeu facilmente a seu irmão Jacó porque estava com fome. No entanto, a Bíblia primeiro o descreve como um caçador-perito. O que isso quer dizer? Um caçador-perito, para aqueles que viviam uma vida nômade na época, era uma pessoa com excelentes habilidades de sobrevivência, alguém que sabia avaliar a realidade com precisão e alguém com boa capacidade de execução. Em outras palavras, a Bíblia está nos dizendo que Esaú era um homem adequado para seu tempo. Mas quando Esaú vendeu seu direito de primogenitura, eu inicialmente esperava ver que ele o considerava um pouco menos importante do que outras coisas, mas todas as Bíblias dizem a mesma coisa. Esaú é retratado como uma pessoa que realmente considerava o direito de primogenitura levianamente. E o original deixa isso claro. E então olhei para Esaú novamente, e ele começou a parecer uma pessoa que, em uma situação em que estava prestes a morrer de fome, tendo acabado de voltar da caça e estando completamente exausto, valorizava mais o benefício prático que estava bem diante de seus olhos. Ele não era uma pessoa que valorizava princípios abstratos. Ele parecia ser uma pessoa pragmática, alguém que valorizava o lucro imediato e tangível, o que comumente chamamos de pragmático. Começando a olhar por essa perspectiva, examinei as ações de Esaú uma por uma. Esaú casou-se aos 40 anos, mas há outra pessoa que se casou aos 40. Quem seria? Seu pai, Isaque. Isaque também se casou aos 40, e Esaú também se casou aos 40. No entanto, há uma clara diferença entre quando Isaque se casou aos 40 e quando Esaú se casou aos 40. Qual é? Quando Isaque tinha 40 anos, seu pai enviou seu servo mais estimado até Harã, dizendo-lhe para trazer uma esposa. Mas quando Esaú tinha 40, vemos que seu pai não tomou nenhuma atitude em relação ao seu casamento. Como sabemos disso? Jacó também não era casado. E quando Rebeca está enviando Jacó para a casa de Labão, a maneira como ela persuade Isaque é justamente com a palavra casamento. Vendo Isaque ser persuadido pelo tema do casamento, podemos inferir seus pensamentos. Ah, meu filho está na idade de casar,
Mas eu não fiz nada, e assim, ele ouve obedientemente sua esposa. Nessa situação de casamento, Esaú decidiu se casar com mulheres hititas. Mas quando focamos em por que Esaú se casou com mulheres hititas, poderíamos pensar que ele simplesmente se casou com alguém que morava perto por impulso. Mas, se considerarmos a situação familiar que Esaú vivenciou, também podemos supor que não foi de forma alguma uma decisão impulsiva. O que era? O evento que ocorreu antes do casamento de Esaú foi Isaque entrando em uma relação de aliança com Abimeleque. Mas a situação anterior era que, após a morte de seu pai, enquanto vivia em Gerar, Isaque cavava um poço, e os filisteus e outros povos locais vinham e o entupiam. Ele cavava outro, e eles o entupiam novamente. Mas seu pai não protestava. Ele simplesmente se afastava e cavava outro poço. É o que vemos através da palavra. Quando vemos isso, podemos avaliar Isaque simplesmente como uma pessoa que evita conflitos e confia em Deus. Mas como teria sido a visão do filho que via isso? Vendo seu pai se afastar sem poder, vendo o conflito entre seu pai e o povo local mesmo em uma situação em que ele tinha o direito de se afirmar, qual teria sido o sentimento de Esaú, vendo seu pai impotente? E Esaú não era de forma alguma jovem. Era um homem maduro de quase 40 anos. Ele provavelmente pensou que deveria tomar uma decisão e agir como o filho mais velho pela família. E qual era o melhor método na época? Um casamento político. Ao se casar com as mulheres da região, Esaú pode ter pensado primeiro em sua família. Os casamentos políticos comuns na época entre tribos eram um pacto de não agressão. Confiar um filho também era uma promessa de se responsabilizar conjuntamente pela segurança desse filho. Se olharmos para a nossa própria história, saberemos bem que o contrato mais vinculativo era o casamento. Através do casamento, Esaú mostrou um desejo de resolver de alguma forma a relação conflituosa que seu pai tinha com os gentios. Olhando para isso, também podemos ver em Esaú a imagem de um irmão mais velho, um primogênito que realmente se importava com sua família. E essa faceta de Esaú não para por aí. Sabemos que quando Esaú foi se reconciliar com Jacó, ele trouxe consigo 400 homens. Mas esse número, 400, era maior que os 318 homens que seu avô Abraão levou para a batalha contra os 4 reis. O fato de Esaú poder liderar 400 homens de uma vez mostra que ele era uma pessoa com liderança, que, depois de algum tempo, podia liderar mais pessoas do que seu avô. Esaú não era apenas uma pessoa imprudente que poderíamos descartar facilmente. Ele era uma pessoa que podia liderar muitas pessoas e exercer sua própria influência na região. Não podemos pensar que a vida de Esaú foi menos tranquila que a de Jacó. Por quê? Porque depois que Jacó partiu, toda a propriedade de seu pai teria ido para Esaú. Jacó não recebeu nada da herança de seu pai, mas o filho que ficou, Esaú, tinha a riqueza de seu pai que se tornara um homem rico. Ele podia liderar muitas pessoas. E, ao contrário de Jacó, Esaú também era uma pessoa que tinha laços familiares, uma aliança de sangue, com o povo daquela região. Podemos ver o significado dessa relação contratual através da aliança entre Isaque e Abimeleque. Abraão e Abimeleque fizeram uma aliança primeiro, mas Abimeleque a esqueceu completamente e disse a Isaque: "Vá embora." E somente depois de ver que Deus estava com Isaque, Abimeleque voltou para fazer outra aliança. Portanto, era uma aliança para aquela geração. Mas Esaú era uma pessoa que formou uma relação familiar naquela geração através do casamento. Mesmo com o passar do tempo, quando os descendentes de Esaú nascessem, eles seriam netos daqueles gentios, tornando-se uma relação que não poderia ser facilmente quebrada. Podemos ver a força dessa relação familiar inquebrável quando Jacó voltou para sua terra natal. Sua filha Diná foi violentada pelo filho do chefe dos heveus que viviam naquela região.
Como bem sabemos, podemos nos lembrar do incidente em que Simeão e Levi usaram um estratagema para matar todos os homens da cidade onde os heveus viviam e a saquearam. Mas em Gênesis 35:5, vemos uma passagem que diz que o terror de Deus caiu sobre as cidades vizinhas, e elas não perseguiram os filhos de Jacó. No entanto, vemos anteriormente Jacó se preocupando e temendo que aquelas tribos se unissem a outras tribos e o atacassem. O que isso quer dizer? Quer dizer que era uma situação em que um ataque era totalmente plausível. Mas por que meio Deus fez com que os povos vizinhos de Jacó o temessem? Uma das razões suficientes para isso teria sido Esaú, o irmão de Jacó. Dizer: fomos atacar Jacó, mas descobrimos que ele é irmão de Esaú. Esaú, que podia liderar um exército de 400 homens, um exército capaz de lutar e vencer, mais do que os 318 homens de seu avô. E não apenas um Esaú vivendo como estrangeiro na terra de Canaã, mas um Esaú que tinha laços familiares com vários povos da região. Eles teriam percebido: se atacarmos Jacó, Esaú se moverá. E se Esaú se mover, as outras tribos com laços familiares com ele também se moverão juntas. Jacó não é alguém que podemos atacar levianamente. Esta pessoa, Esaú, que poderíamos simplesmente considerar como alguém imprudente, apenas uma pessoa qualquer que não foi escolhida por Deus. Mas o casamento político que Esaú fez muito antes de encontrar Jacó também pode ter sido um dos meios que Deus usou para proteger seu irmão mais novo. Esaú também foi uma pessoa que demonstrou lealdade filial ao seu pai até o fim. Quando ele percebeu que seu pai e sua mãe estavam aflitos por causa de suas duas esposas, Esaú também se casou com uma filha de Ismael. Assim como Esaú disse hoje: os dias de luto por meu pai estão próximos. Ao se casar mais uma vez, podemos encontrar no texto bíblico sua atitude de tentar dar consolo ao pai de alguma forma. E quando Jacó e Esaú se encontraram, eles se reconciliaram. Mas quando Deus os reconciliou, ele deve ter usado alguém. Quem ele usou? Ele usou o caráter de Esaú. Através de Esaú, vemos a imagem de um irmão mais velho mostrando perdão e magnanimidade para com seu irmão mais novo, no momento em que Jacó tentava de todas as formas agradá-lo. Vemos a história de que, quando Esaú encontrou Jacó, ele o abraçou, o beijou e choraram. Ele estava feliz em ver seu irmão mais novo. Podemos pensar: Jacó pensou que ele viria com 400 homens para me matar, mas, ao contrário, Esaú encontra Jacó e diz: meu querido irmão. Parece que, durante todo aquele longo tempo, sua raiva provavelmente se dissipou. E vemos a imagem dele recusando persistentemente o presente que seu irmão mais novo, Jacó, lhe oferece. Eu já tenho muito. Fique com o que é seu. Ei! Como um irmão mais velho pode aceitar algo do seu irmão mais novo? Leve. Leve. Somente depois que Jacó insiste muito, é que vemos a imagem do irmão mais velho aceitando. Depois disso, no capítulo 35, finalmente vemos a cena do funeral de Isaque. Se Esaú estivesse determinado a matar seu irmão mais novo, ele sabia onde ele estava e poderia ter enviado homens ou ido silenciosamente para matá-lo. Mas depois que o luto por Isaque passar, Esaú não se move. Durante todo aquele longo tempo, não há nenhuma história sobre o que Esaú fez. Esaú simplesmente viveu sua vida fielmente como uma pessoa pragmática que buscava os lucros visíveis, como mencionei anteriormente. Vivendo tão fielmente, ele acumulou riquezas e se tornou uma pessoa capaz de comandar muitas pessoas, uma pessoa a quem nada faltava. Depois de lamentar por seu pai, sua próxima ação me surpreendeu ainda mais. Como a terra onde seu pai vivia era pequena demais para Esaú e Jacó viverem juntos, Esaú toma a iniciativa de se mudar para a região do Monte Seir, onde vimos uma situação semelhante. Na situação em que Abraão e Ló tinham tantos bens que era difícil viverem em um só lugar, Abraão fala primeiro com Ló e diz:
eu irei na direção oposta à sua. Mudar-se é uma tarefa fácil? A casa onde eu morava antes não era muito grande, mas para me mudar, não era o caso de chamar uma empresa de mudanças, mas com um pequeno caminhão, a van da igreja e o carro do meu pai, toda a nossa família se mudou. E mesmo essa pequena mudança foi muito difícil. Mas teria sido fácil para toda uma casa de mais de 400 pessoas se mudar de uma vez? No entanto, o irmão mais velho, Esaú, diz a Jacó: você vive na terra natal de nosso pai, eu me mudarei. E ele se muda para o Monte Seir. Mas quando ele vai para o Monte Seir, disse apenas que ele se mudou, mas já havia pessoas vivendo em Seir. Esaú expulsa as pessoas que vivem naquela terra e se estabelece lá. E essa história de estabelecimento está registrada em Gênesis e diz: antes que reinasse rei algum sobre os filhos de Israel. Há uma coisa a lembrar aqui. Esta história em Gênesis, a história de Jacó e Esaú, não foi escrita na época de Jacó e Esaú, mas foi deixada por Moisés cerca de 500 anos depois, durante a jornada do Êxodo, para que o povo de Israel se lembrasse. Em Deuteronômio 2, Deus diz que nunca deu a terra onde a nação de Esaú, Edom, vivia a Israel. Então, vocês de modo algum entrarão naquela terra. Se precisarem de algo deles, paguem pela comida que comerem e pela água que beberem. Deus não era apenas o Deus de Jacó. Deus também era o Deus de Esaú. Por que Moisés deixou esta história, mostrando passo a passo que Esaú não foi de modo algum um irmão mau para Jacó? Penso que foi porque havia uma história que ele queria deixar para o povo de Israel. Qual seria? Que a escolha de Deus foi Jacó. Esaú era um ser humano perfeito, um homem que poderia ser chamado de excelente em sua época, e uma pessoa que agiu sem falhas para com seu irmão mais novo. Mas a escolha de Deus foi Jacó. Foi o nosso Israel. Deus não nos escolhe com base em nossa perfeição. Deus nos escolhe mesmo em nossas situações deficientes. Deus não nos diz para sermos pessoas perfeitas, mas nos diz para sermos pessoas que confiam em Deus. No livro de Malaquias, há uma passagem em que Deus diz: amei Jacó, mas odiei Esaú. Se houvesse algo a amar, talvez o mais capaz Esaú fosse mais amável. Mas Deus amou o mais fraco e mais falho Jacó, e Deus esteve com Jacó ao longo de sua vida. Se havia uma diferença entre Esaú e Jacó, era a sua ânsia por Deus, que era muito diferente. Enquanto Esaú vivia uma vida perfeita e tranquila, não há menção de sua ânsia por Deus. Mas na história de Jacó, em cada detalhe, há muita ânsia por Deus. Claro, pode-se dizer que foi por causa de suas próprias falhas, mas vemos Jacó se esforçando de todas as maneiras para receber a bênção de Deus, para viver na graça de Deus. O direito de primogenitura é um exemplo. A bênção de seu pai é outro, e sua luta com Deus em Peniel é outro. A escolha recebida de Deus pode não ser de conforto. A graça e a escolha recebidas de Deus podem também falar de responsabilidade, missão e uma correspondente mudança de vida. Jacó muda lentamente. Vemos a história dele se transformando na pessoa que Deus queria que ele fosse. Em vez de tentar ser uma pessoa perfeita, eu gostaria de poder ser uma pessoa que confia em Deus. E por outro lado, gostaria de poder ser uma pessoa mais fervorosa diante de Deus. Nesta madrugada, apesar do tempo quente e de uma noite de sono agitada, deve haver uma ânsia que todos nós compartilhamos ao virmos para adorar neste culto de alvorada. Hoje, com essa ânsia, eu gostaria que pudéssemos nos tornar pessoas segundo o coração de Deus. Se Esaú tivesse tido essa ânsia de buscar a Deus, talvez Esaú tivesse sido registrado de forma diferente. Se Jacó tivesse tido as qualidades humanas que Esaú possuía, talvez Jacó tivesse sido registrado na Bíblia de uma forma diferente. Mas quando Deus nos dá graça, Ele sempre nos diz para vivermos uma vida digna dessa graça. Ao deixar para nós a história de Esaú e a história de Jacó,
penso que Deus pode estar nos falando igualmente sobre sua graça e a vida digna dessa graça. Hoje que nós que estamos neste lugar, em vez de exigir a perfeição dos outros, ou de nos esforçarmos mais para nos apresentarmos como pessoas perfeitas diante de Deus, possamos nos tornar pessoas que confiam em Deus, e vendo as falhas dos outros, que possamos ainda ver a graça que Deus dá em meio a essas falhas e também acolhê-los, recebê-los neste lugar. Abençoa a todos nós, povo de fé, para que sejamos assim.